Bem, dando continuidade ao que nós estamos fazendo, a introdução, nós estamos então dentro do poder legislativo do município de Guarapuava. Nós temos 3 poderes de Estado: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses poderes, eles foram criados segundo a Revolução Francesa, em 1789. E existem doutrinas a respeito disso, quando Charles-Louis de Secondat, ou Barão de Montesquieu, escreveu o livro O Espírito das Leis. Citava ele que para haver uma equidade dentro do Estado, haveriam que ter 3 poderes: um poder legislativo, um poder judiciário e um poder executivo. Os 3 deveriam ser harmônicos, todavia independentes entre si. Então nós temos dentro do Brasil, dentro do regime presidencialista, nós temos esses 3 poderes que existem e contemplam o país da seguinte forma. O legislativo, ele é o ente criador de leis. A ele incumbe criar as leis que regem a sociedade. Então, em termos de nação, nós temos o poder legislativo federal, composto pela Câmara e pelo Senado, que formam o Congresso Nacional. Temos as Assembleias Legislativas do Estado do Paraná, do Estado de São Paulo, assim sucessivamente. E dentro dos municípios nós temos então as câmaras municipais, a exemplo desta Câmara Municipal de Guarapuava. Incumbe então ao Poder Legislativo Municipal a criação de leis que sustentem o município, que deem vazão e deem objetivo aos munícipes e a todos os órgãos da administração. Cabe lembrar que essas leis não podem ser contraditórias com as leis federais, nem tampouco estaduais. Assim, existe uma hierarquia legal que parte da lei maior, que é a Constituição, passa pelas demais leis, a Constituição estadual e, enfim, a Lei Orgânica Municipal, que rege todo o aparato municipal. É natural que vocês pensem que há necessidade do Poder Executivo ter um certo domínio sobre o Poder Legislativo. Esse certo domínio do Poder Executivo perante o Poder Legislativo ocorre quando os candidatos tentam fazer a maioria na Câmara. Se fizerem a maioria na Câmara, o poder do Executivo será incrementado e todos os seus projetos de lei passarão sem qualquer dificuldade pelo Legislativo. Daí a importância de nós termos a independência dos poderes, e essa independência ela pode ser calcada a partir do voto do cidadão. O cidadão, quando vai votar, vota para o Executivo num prefeito A, partido A, e para o Legislativo alguém do partido B, C ou assim sucessivamente. Assim, dessa forma, nós teremos a independência dos poderes. Incumbe também ao Poder Legislativo os cuidados e a fiscalização com o orçamento do município. Todos os gastos que o Poder Executivo teve durante o seu orçamento anual, deverão passar, em princípio, pelo Poder Legislativo para aprovação. Em seguida, segue para o Tribunal de Contas, onde serão dirimidas todas as questões e dúvidas com relação a isso. Então, nós temos a Câmara Municipal de Guarapuava ou de qualquer município da União como um dos órgãos mais importantes. É um órgão que está junto à população, é um órgão que todos os cidadãos participam, colocando o seu voto para a eleição dessas pessoas. A responsabilidade do legislador é muito grande e ele deve ter consciência de sua responsabilidade e consciência também de seus objetivos como representante dos cidadãos de sua cidade. Por outro lado, nós temos as assembleias estaduais. As assembleias estaduais, elas têm, então, o domínio das leis estaduais, que regem o estado ao qual você pertence. Tem também uma ingerência nos cuidados com as ações do Poder Executivo, tal qual as câmaras municipais. Enfim, incumbe também à Assembleia Legislativa dos Estados os cuidados e a fiscalização do Poder Executivo estadual. Por fim, nós temos o Congresso Nacional,
composto pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, que fazem então a elaboração das leis brasileiras e também fazem a fiscalização das ações do Poder Executivo. A independência desses poderes, cito novamente, é de suma importância para que haja uma nação livre e independente. Dessa forma, então, encerramos esse primeiro assunto que seria do Poder Legislativo, passando então doravante para o Poder Executivo. Obrigado.